Bom dia, queridas pessoas. Como estão? Estamos aqui para mais um minuto de orações. E hoje o nosso tema... Oi, amor, seja bem-vinda. E hoje o nosso tema é um tema bem especial. Todos são, na verdade, né? Mas esse que fala do coração me toca o coração. E é engraçado, né, que eu fui dormir essa noite e esse tema ainda não tinha chegado para mim. E geralmente ele chega na semana, chega com alguns dias antes. Mas ontem eu fui dormir e o tema não tinha chegado. E eu disse, tá tudo bem. Eu sei que na madrugada, quando eu acordar, ele vai chegar. E acordei no meio da madrugada e estava aqui, né, no meu ouvido, o tema: o caminho do coração ou o chamado do coração. E aí a frase de Jesus, né? Aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. E eu disse, ai, que bom, gratidão por esse tema. E aí eu vi que, na verdade, eu já estava em ressonância com esse tema. É um tema que eu tenho trabalhado muito na minha vida, no meu trabalho, né? E ao longo da vida, cada vez mais isso vai crescendo dentro de mim. Mas há muito tempo eu ensino para os meus filhos a ouvir o coração. E a gente vê que esse é um ensinamento bíblico. O próprio Jesus trouxe para nós, né? Aonde estiver o teu coração, ali também está o teu tesouro. E a gente muitas vezes se passa com isso. Então eu vou colocar o tema aqui, né? Vou colocar para compartilhar. Vou rapidinho compartilhar fora, só informando para os nossos amigos, para as nossas amigas, que nós já estamos aqui ao vivo. E aí, se fizer sentido, vocês quiserem compartilhar também, nesse aviãozinho a gente compartilha, e eu estou fazendo isso agora, aqui dentro mesmo do Instagram. E aí eu vou já compartilhar fora, onde a gente informa nos grupos de WhatsApp ou coisa parecida, seja bem-vindo, que a gente já está online. Então, rapidinho eu só compartilho que a gente já está ao vivo e a gente retoma. Eu não sei se a live fica meio travada, mas é segundinhos, tá bom? Pra gente avisar para os nossos amigos, né, que nós já estamos aqui. Mesmo aqueles que não puderem estar conosco agora, venham tão logo puderem, né? Para aproveitar, sentir esses bálsamos também, né? Vamos lá, estamos ao vivo. Então, nós vamos agora fazer aqui as nossas orações matinais, né? Sei que muitos aqui já fizeram, como eu, as suas orações, as primeiras orações da manhã, seja através da meditação ou de um pensamento, mas sempre é bom. E a gente agora se conecta aqui com esse lugar onde a gente está, com o nosso coração. Quem sentir e puder colocar a mão no coração, a mão esquerda, coloca.
Respira lenta, profunda e suavemente. E nesse momento nós vamos agradecer. Agradecer aos nossos guias, mentores, amparadores espirituais aqui presentes. Aqueles que talvez nos intuíram a estar aqui nesse momento para receber esses bálsamos e fluidos que são derramados em nossas casas, em nossa casa interna, em nossos corações, acalmando e serenando angústias que talvez existam no nosso coração, dores, mágoas, ressentimentos, medos, dúvidas. Que todos esses medicamentos etéricos, energéticos, espirituais possam chegar até nós agora através do nosso coração e através do nosso coração chegar aonde tudo se originou. Talvez ainda quando estávamos no ventre da nossa mãe. Talvez trazendo memórias transgeracionais que passaram através dos nossos pais, avós, que chegaram até nós. E que talvez já tenham chegado aos nossos filhos, descendentes. Que nesse momento possamos preencher esse coração dessa luz dourada que vem do mundo espiritual para curar o nosso coração físico, nosso coração espiritual, o nosso coração sistêmico. Pois como nos disse Jesus, onde estiver o nosso coração, ali também está o nosso tesouro. Que o nosso coração se demore no nosso tesouro espiritual, mental, sistêmico e físico. Que assim seja. Gratidão. Gratidão pela presença. Gratidão por aqueles que já estão aqui, por aqueles que vão chegar, que a grande maioria chega, né? Como a gente já falou, nas gravações, eles vêm a partir das gravações. E a gente agradece igual. Eu tô aproveitando, olhando para cá, porque eu vou subindo, né? Porque aí eu acordo cedinho e aí venho organizar aqui a nossa live, a nossa conversa. Vou botar aqui minha aguinha, já com os fluidos, e até nem foi coincidência e não foi pensado, eu trouxe a minha garrafa rosa, que é uma garrafa que muitas vezes eu coloco para solarizar, mas eu sempre coloco água aqui, mesmo que ela vá para a geladeira, e toda a água na minha casa eu fluidifico com os cristais do amor, do perdão e do arrependimento. E essa garrafa, engraçado que eu tô com a roupa, né? Rosa, eu escolhi para trabalhar esse amor incondicional. Então eu coloco aqui, ela já é bem imantada com essa energia do amor incondicional para todos nós. E eu mostrei para vocês porque para mim, né, foi assim, coincidência, eu peguei ela e não tinha pensado ainda nem no tema da live, só trouxe. As outras são azuis, que eu trabalho com a energia azul, né, do Ho'oponopono, que também trabalha mágoas, tristezas, dores. E eu fiquei muito feliz de hoje poder falar desse tema, porque eu acho que ele é o meu tema de... Tem um tema na vida da gente, né? Que ele é um tema de estimação. Então esse é o meu tema de estimação. E talvez por isso a espiritualidade trouxe nesse momento e acabou ficando tão leve para mim. Porque falar de amor, falar de coração, de amor incondicional, de colocar o meu coração onde está o meu tesouro, esse tem sido o meu propósito de vida. E o desafio também
porque nem sempre é fácil. E eu me mexo muito na cadeira, deixa eu contar para vocês. Porque eu tenho um hábito de sentar com as pernas cruzadas. É um problema. Porque às vezes começa a dar má circulação, né? E aí eu fico trocando a perna. Mas eu sento sempre com elas cruzadinhas e quero fazer isso onde eu tô. Fico me policiando em alguns lugares que não dá para sentar assim. Mas esse é um hábito. Então, vez por outra, vocês vão me ver nesse vucu-vucu na cadeira, mas é ajustando essas perninhas que sempre estão por aqui cruzadas. Então, quando o próprio Jesus trouxe para nós, né, meu copinho azul, água rosa com o copinho azul, trabalhando aqui o amor, o perdão. Onde está o teu coração? Ali está o teu tesouro. Jesus falou isso há 2000 anos, né? E hoje a ciência vem cada vez comprovando mais que o coração, a gente já sabe, é o primeiro órgão a se formar, se eu não me engano, ali ainda no primeiro mês de vida. Né? Eu não vou dizer não, que eu não sei bem, mas é no primeiro mês de vida e eu tenho certeza que é o primeiro órgão. E não é o cérebro. E muitas pessoas acham que quem comanda o nosso corpo é o cérebro. Só que o coração não é à toa, não é ao acaso, não é aleatório, é o primeiro órgão a se formar. No coração, a gente tem mais neurônios cardíacos influenciando o cérebro do que o contrário. A ciência prova isso hoje. E não foi por acaso, porque Jesus já sabia que aqui no nosso coração foi colocado, antes da gente chegar aqui nessa vida, as sementes para que pudessem florescer na nossa consciência. E cada vez que eu estou falando e estou estudando a live e promovendo, fica aqui arrepiando a minha cabeça. Ela arrepia o tempo todo, mas sabe aquele arrepio bom? Às vezes a gente tem um arrepio que não é bom. E a gente conhece, né? A gente se conhece. E esse é um arrepio bom. Tem hora que ele arrepia mais. Então, tudo foi colocado aqui no nosso coração. Mas muitas vezes a gente esquece que é o coração que deve nos mostrar o caminho a seguir. Aí a gente fica brigando com a mente. Não, mas aqui na minha mente tem que ser assim, a razão, né? Os senhores da razão. Eu não estou dizendo que eles estão errados. A gente só não pode ser só razão. A gente precisa ter o equilíbrio entre a razão e a emoção. Mas emoção não é sobre sentir. Aqui, coração é sentir, é sentimento. Mas muitas pessoas se confundem, né? Ai, mas eu deixei meu coração me guiar e fui enganada. Eu fui enganada por fulano, que o coração me dizia que era para eu confiar nele. Será que o coração dizia mesmo? Ou será que a gente quis acreditar que era o coração? Né? Eu falava muito para os meus filhos quando eles eram pequenos, para os meus alunos, né? Porque eu trabalhei muito com jovens e adultos, iniciando na vida adulta. E aí eu sempre falava sobre isso, o coração, escuta o coração, que ele tem essa sabedoria. Só que não é o coração, aquele apaixonado, louco, que joga tudo pro alto e sai desesperadamente em desabalada carreira para fazer algo. Não, não é assim. Que a gente sabe que o coração está nos mostrando onde está o nosso tesouro. Mas sabe quando eu quero fazer algo e o meu coração está me guiando, eu sinto leveza, eu sinto paz, eu sinto harmonia. Eu sei que é o coração que está me guiando. Já quando é esse amor louco que a gente
traz para o coração, mas que ele tem muito mais a ver com emoções, e aqui terceiro chakra, de realizar, de querer fazer, eu faço no impulso, mas o coração está apertado. Eu estou indo fazer algo, mas eu quero porque é o meu coração, é uma paixão, mas o coração apertado, uma angústia. Eu fico assim, meu Deus, será que era isso mesmo? Será que eu não estou errada? Será que não é precipitado? Então o coração não está em paz. Se o coração não está em paz, ainda não é a hora, ou não é daquela forma, ou não é daquele jeito. Porque quando Jesus traz, aonde tiver o teu coração, ali está o teu tesouro, ele traz esse coração espiritual que vai fazer algo que pode ser bom para mim, que vai ser bom para mim, bom para o outro e bom para o todo. E aí eu vou trazer para uma fala que eu lembrei das minhas alunas, né? Quando eu explicava muito para elas. E como eu sempre tive muito inserida em projetos sociais, alguns desses projetos sociais eram para tirar essas jovens e esses jovens de situação de... Porque algumas coisas a gente não pode falar aqui, né? Mas aquela situação de exploração que acontece muito no Brasil, né? E que é só vocês procurarem depois. Projeto Vira Vida. Qual era o perfil? Para eu não falar e a live cair. E eu dizia assim, não é aquele coração que quer pegar o marido da outra, a esposa do outro, não é isso. É aquele coração que vai fazer uma escolha e vai ficar em paz. Que sabe o caminho, que algo, quando o meu coração me guia, ele nunca vai me guiar para que eu faça algo que é bom para mim, mas é ruim para o outro. Nunca vai ser assim. Sempre vai ser algo que é bom para mim e é bom para o outro e é bom para todos. Às vezes a gente não reconhece isso, aí é diferente. Mas eu vou me sentir em paz, eu vou sentir leveza. E eu sou colocada em teste o tempo todo. Eu aprendi lá atrás que às vezes a gente quer estar aqui preocupada com as coisas, a mente não para, né? Em alguns momentos os meus filhos na adolescência, já adolescência quase 18, 19, né? Eles demoravam um pouco mais a chegar. E aí a mente da mãe, meu Deus, aconteceu uma coisa, meu Deus, isso. E aí eu perguntava pro coração, como estão os meus filhos? Eles estão bem? Tá tudo bem? O coração ficava em paz, tranquilo. E aí então eu sei que eles estão bem. Mas a mente ficava assim, desafiando o coração. Eita, tu vai acreditar nisso? Olha a hora, olha isso, olha aquilo. E aí eu voltava pra cá. Não, meu coração tá leve, eles são parte de mim, meus filhos. Se algo tiver acontecendo com eles, eu vou saber. E aí eu serenava. E de repente eles chegavam e tá tudo bem. E essa semana aconteceu algo parecido com meu esposo. Ele saiu, não me disse assim, passou um pouco do período dele chegar e ele não falou nada. E a mente quis começar a ficar preocupada. Será que aconteceu alguma coisa? E aí aquela voz disse assim, olha, faz o que tu tá ensinando tanto para as pessoas, pergunta pro coração, bota a mão no coração. E aí eu botei. E mais do que rápido o coração ficou tranquilo, ficou em paz, ficou sereno. E eu disse, ele tá bem, tá tudo bem. E rápido ele chegou, e aí aconteceram, né, coisas corriqueiras, enfim. Tudo isso para quê? Esse chamado do coração é um chamado para que a gente se reconecte com a nossa verdadeira essência, com a nossa essência divina, porque todos nós somos seres divinos. E como seres divinos está tudo aqui. É por dentro, Abraão. É o coração que guia o caminho. Mas a gente está tão perdido e tão desconectado dele
que a gente fica aqui na mente, nas nossas mentes e nas mentes coletivas. Aquelas que a gente não vê, mas que a gente capta informação. E aquelas pessoas que estão próximas da gente, que também estão captando outras informações que ficam aqui enchendo a nossa cabeça. De medo, de dúvida, de angústia, de ansiedade, né? E a gente vê o contexto da guerra que está acontecendo lá e que reverbera aqui. E esse ou aquele fala que o país vai entrar nisso, naquilo, e a gente começa com isso. E se a gente deixar essa mente dominar, a depressão vai crescer. Os distúrbios mentais, eles vão crescer. Com todas essas síndromes que a gente está vendo, síndrome do pânico e tantas outras, tudo isso é a desconexão com esse coração. Com esse coração que tem uma sabedoria divina, inata. Com esse coração que é um coração sistêmico também. Ele traz informações registradas que não são só nossas, mas que foram trazidas dos nossos pais, dos nossos antepassados. E eu volto aqui para dar um exemplo para vocês. Hoje eu vou fazer um exercício, todo dia eu tenho feito. Depois da live eu vou às 9h30 para a minha página e lá eu faço um exercício sistêmico que eu conecto com o tema da live, né? E eu meio que preparo ele antes para eu ir sentindo, eu vou vendo o que chega e vou fazendo o exercício. Às vezes, na hora lá, o exercício muda completamente. Aconteceu isso semana passada, se eu não me engano. Não sei se foi com a live ou foi com o exercício. Por quê? Porque chegou alguém aqui e essa pessoa trouxe essa energia do que era preciso ser dito, do que era preciso ser tratado. E eu, como eu disse, eu me coloco a serviço do universo em tudo que eu vou fazer. Eu vim sentindo algo, mas quando essa pessoa chegou na live, ela trouxe uma necessidade maior, que o campo se abriu para que fosse falado e feito aquilo ali. Claro que não foi só para ela, primeiramente é para mim, que estou ouvindo, estou intuindo, estou falando, mas é para ela e para todos aqueles que estão ali e vão acessar. E assim foi. E mudou completamente. E nem sempre muda tanto, mas nesse dia mudou. Por quê? Porque se eu estou a serviço, não sou eu que vou vir para cá para falar sobre algo que eu trouxe pronto, mesmo que eu tenha recebido como inspiração. Se de repente a própria espiritualidade trouxe alguém aqui para que eu fosse esse instrumento para ela, então eu vou e faço aquilo que me é intuído. E aí hoje pela manhã, quando chegou esse exercício, eu faço primeiro comigo. E eu fui fazer. Até porque existia uma questão que estava apertando meu coração. E eu, que é isso, né? A quem pertence, isso é meu. É um medo que é meu, é o quê? E vim. E aí aqui no meu escritório, eu tenho aqui junto de mim, vou mostrar aqui para vocês. As fotos dos meus avós por parte de pai, meus avós por parte de mãe, os meus pais, meus irmãos, meu esposo, meus filhos, meus sogros, cunhados, os avós do meu esposo. E todos os dias, né, quando eu venho para cá, para os meus preparos, para as minhas meditações, eu faço as minhas falas para eles, eu intenciono as minhas orações para eles. E aí eu disse, eu vou fazer o exercício sistêmico agora, com bastante força, e vou me conectar com cada um deles, para eu entender se isso que eu estou sentindo aqui no meu coração é realmente meu ou se pertence a algum deles. E eu estou
em lealdade sistêmica, eu estou sentindo o coração sistêmico deles. Porque é algo que requer uma decisão de mim. E quando eu comecei a fazer o exercício, que é o que eu vou fazer na minha página, ou pretendo, né? Às 9h30, quando eu fiz os movimentos de entregar para eles, parece que tirou assim, saiu na mesma hora, o coração parou de doer, ficou leve. Eu disse, entendi. Essa angústia que estava no meu coração não é minha. É algo que eu venho trazendo e que é deles. E sobre isso eu vou falar mais à frente, com mais propriedade na hora do exercício. Mas muitas vezes a gente carrega no coração insegurança, medo, dor, que a gente jura que é nosso. Eita, meu coração tá me dizendo, eu que ouço muito o coração, meu coração tá me dizendo que não é esse caminho, tem algo errado aí, o coração tá doendo, ele tá apertado, então não tá tranquilo. E eu me guio muito pelo meu coração. Só que a gente precisa ter atenção, porque esse coração que dói, que sinaliza que tem algo errado, pode estar sinalizando sobre algo que não me pertence, mas que pertenceu àqueles que vieram antes de mim e que ainda está aqui em mim. E com isso, muitas vezes, eu posso deixar de fazer uma escolha de felicidade para a minha vida, por estar sentindo algo que não é meu. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa olhar. Porque antes da felicidade, a lealdade. Então, para incluir, para pertencer, eu carrego até as dores do coração sistêmico no meu coração. E deixo de me abrir para um novo relacionamento, ou para perdoar num relacionamento antigo, algo que é preciso ter esse perdão para que possa fluir de uma forma diferente, porque eu estou conectada com a dor do coração sistêmico, daqueles que vieram antes. Da mesma forma, talvez não empreenda algo que pode ser importante para mim, porque a dor do coração sistêmico, do medo, da angústia, da escassez, da falta de confiança, reverbera aqui no meu coração e eu penso que é meu, quando não é. E a gente precisa ter muita atenção com isso, porque não é tão simples assim. Porque nesse coração a gente tem, né, essa consciência da verdade. É o lugar onde mora a nossa alma, a nossa essência, o sim verdadeiro. E eu tenho praticado e tenho dito nas lives, pessoalmente, em todo lugar. Antes de tomar uma decisão, pergunta para o coração, mas coloca aqui a mão esquerda nele, silencia a mente. Agora não faz isso no meio do caminho correndo, prestando atenção em outra coisa. Deixa eu ver aqui, só se não tiver um jeito. Aí realmente aconteceu algo inesperado ali, eita coração, mas tenta serenar, porque senão a gente pode tomar uma decisão conectada, como eu disse, com o coração sistêmico, conectada não verdadeiramente com o coração, mas com a mente, que engana a gente, porque até o nome tá aqui, mente, ela mente, e a gente pensa que tá seguindo o coração e não tá seguindo coisa nenhuma, né? Porque quando a gente afasta do coração, aí a gente entra em confusão, insegurança, medo. A gente se afasta de pessoas que poderiam nos ajudar. E se aproxima de outras que a gente acaba se emaranhando. Por quê? Porque a gente desconectou do coração. E quando isso acontece, já aconteceu comigo muito, e eu tenho certeza que acontece com vocês, depois a gente vai pensar e dizer assim, mas rapaz, o meu coração me pedia para eu não fazer essa aproximação, o meu coração me sinalizava
para eu não me afastar desse lugar, dessa pessoa, fazer esse desligamento de relacionamento, mas a gente deixou a mente determinar, o orgulho falar. E orgulho e mente não tem nada a ver com o coração. E aí depois a gente quebra a cara e a gente aprende pela dor, né? Porque pela dor a gente vai ter que aprender. E eu digo muito também, Senhor, eu escolho agora aprender pelo amor. Porque pela dor dói muito. E é melhor aprender pelo amor. Mas o Senhor até tenta, né? Mas a gente é meio turrão. Aí a gente só aprende pela dor. Olha, vocês que estão online, tragam aqui as considerações de vocês. Digam se está fazendo sentido para vocês. Se tocou aí no teu coração. Enquanto eu bebo uma água assim aqui. Tragam também, me deixem falando aqui sozinha, né? Que meu coração fica triste. E uma coisa que me lembrou aqui agora é algo muito importante. Muitas vezes a gente silencia aquilo que o coração queria falar. E o coração, ele fala através de gestos, ele fala através de sentimentos, mas ele também nos inspira a falar, a verbalizar. E muitas vezes a gente silencia o coração, não permite que ele fale através dos nossos lábios, fale através de um abraço. Vocês já tiveram vontade de abraçar alguém e esquecer tudo que a mente estava pensando? Eu já. Meus filhos mesmo, às vezes eu me aborreço com a Ana Beatriz, eu vou dizer que é a menor e está mais perto, mas já foi assim com os meus filhos. Mas a vontade era deixar tudo para lá e só dar um abraço e dar um beijo, mas eu não vou, né? Muitas vezes. Porque a mente fica dizendo, não é para ser assim. Não. Mas o coração sabe que talvez aquela não foi a forma certa de agir, a forma certa de falar. E que aquele era um momento de um abraço, de um beijo, de só um aconchego. E a gente não faz. Eu até tento fazer, mas mesmo eu que estou aqui falando e aprendendo, e talvez é por isso que olhar para o coração e falar sobre o coração é algo que me acompanha a vida inteira, porque deve ser assim algo que eu tenho que praticar. Porque quando eu deixo o coração guiar, tudo fica mais leve. Porque aquilo que o coração silencia vira doença. Vira doença na mama, vira doença no próprio coração. Não tem ninguém com um coração doente físico que antes não adoeceu o coração espiritual, que antes não trouxe uma dor no coração sistêmico. E essa é uma coisa que é muito boa da gente fazer. Eu faço todo dia, bato aqui no meio do meu coração, no ossinho, esse ossinho externo, porque aqui fica a glândula timo. E essa é uma glândula que ela é responsável por essa região do coração. Ela ajuda na nossa imunidade. Então, umas batidinhas de leve aqui ativa o timo, para que ele ative a nossa energia vital, para que ele ajude na nossa imunidade. Então, todo dia de manhã eu faço essas batidinhas aqui. E se em algum momento o coração está doendo, eu faço também para liberar isso do chakra cardíaco. E permitir que o meu coração possa se expressar através da minha fala, buscando sempre uma fala não violenta. Porque Sai Baba ensinava que aquela fala que vai ferir o outro, que vai ser uma verdade que vai machucar, ela deixa de trazer a força da verdade. Porque tudo pode ser dito, mas a gente deve cuidar com a forma de dizer. Se a forma que eu vou falar vai ferir o outro, vai arrasar o outro, eu não estou fazendo a fala certa. Mas se a forma que eu vou falar,
é uma forma que pode trazer luz, paz, consciência expandida para o outro, então sim. Mas que a gente não guarde mais aqui dentro aquilo que o coração quer falar. A gente só encontre a forma certa de falar. Porque talvez, a gente não sabe, seja o nosso último dia aqui na Terra. Ou daquela pessoa que a gente tem algo a falar ou gostaria de ouvir, seja o último dia dela na Terra. E a gente vai sair daqui sem ter dito aquilo que estava guardado no coração. A gente vai sair daqui sem ter dado a oportunidade do outro dizer também aquilo que estava guardado no coração dele. Mas eu reitero, não é chegar lá e despejar de uma forma que vai ficar todo mundo mal. Porque às vezes a gente fala algo para o outro de uma forma que a gente fica mal com aquilo, né? Porque a gente não falou da forma correta. Mas que a gente abra o coração para colocar para fora com leveza aquilo que está guardado. E se não é mais possível nesse corpo físico, porque o outro já desencarnou, eu imagino que ele está à minha frente e faço essa fala para ele que está no meu coração. Ou eu falo no espelho o que eu estou sentindo e deixo sair isso. Sair do coração, não ficar aqui guardado, para daqui a pouco não gerar um câncer, uma patologia cardíaca ou algo mais grave, porque vai virar. Porque tudo aquilo que o coração quer dizer e a boca cala, vai adoecer o nosso corpo físico. Deixa eu ver aqui o que a Roseli trouxe para nós. Faz todo sentido, porque se torna uma atitude, porque se toma uma atitude com a mente, depois bate um sentimento de arrependimento, uma decisão em momento de crise é perigoso. Seja crise espiritual, financeira ou psicológica. É verdade, Roseli. E isso aqui é o bom. Ainda bem que você trouxe isso, gratidão. Tudo que a gente puder evitar de tomar de impulso é o ideal. Porque o impulso, ele é bom para algumas coisas em alguns momentos. É ele que nos ajuda a correr se a gente vê um perigo, né? A gente sobe um muro, pula, que não sabe nem como é que passou. Depois você fica olhando, meu Deus, como é que eu fiz isso? Mas porque ali era necessário. Mas numa decisão, sobretudo numa decisão de raiva, a gente não deve fazer nem falar nada. Todas as vezes que eu fiz, eu me arrependi. Todas as vezes. Mesmo aquelas que não foi nada tão catastrófico, poderia ter sido melhor. Então, o que eu faço? Né? Eu tento fazer, porque não é que eu faço toda hora. Quando eu vejo, muitas vezes já fiz as cacas que não eram para fazer. E às vezes os testes vêm bem depois das lives. Ai, meu Deus. Tomara que hoje não. Saio para caminhar, ou vou tomar um banho, ou vou tomar sol se tiver sol. Sento lá no sol, boto o meu biquíni e fico lá, suando até esturricar. Porque aquilo vai saindo, sai no suor também. E não vou conversar de jeito nenhum agora. Hoje eu até já aprendi a dizer, né? Agora eu preciso ficar só, não posso conversar. Por favor, a gente conversa depois. E me retiro. Se eu puder, eu venho pra cá e vou meditar. E se der, eu vou levar pro sono não a raiva. Porque se eu dormir com raiva, eu vou trazer isso mais profundo para o meu subconsciente. E isso vai crescer. E aí o que é que eu tenho aprendido com a física quântica, com o Dr. Joe Dispenza? E vou deixar aqui para vocês. Se algo aconteceu durante o dia, uma coisa ruim, que vai ficar guardada no meu coração de uma forma não boa, antes de eu dormir, eu visualizo aquela cena como eu gostaria que ela tivesse acontecido, próximo de dormir. Eu ainda não resolvi a questão com a pessoa, não deu para eu modificar, mas eu vou visualizar na minha mente que não aconteceu daquela forma, que foi diferente, que a gente conseguiu conversar de forma harmônica, que tudo terminou pacífico. Por quê?
Porque essa mente que mente, ela não é tão inteligente assim. Ela não sabe distinguir, não sou eu que estou dizendo, são os cientistas que estudam a mente e conhecem sobre física quântica. A mente, ela não sabe distinguir o que é mentira e o que é verdade. O que você vê, visualiza e sente, ela entende. Entendi, isso está acontecendo com você agora. Vejam, eu hoje não assisto mais televisão aberta e nem novela, mas eu já assisti muitas novelas. E às vezes ali à noite assistindo aquela coisa onde um morria, o outro matava. Menina, você sente um ataque cardíaco, a cabeça parece doer, daqui a pouco você tá chorando. E quando vai dormir, sonha até com aquilo. Não sei se assim foi com vocês, mas comigo foi muito. Até que eu disse, não dá pra mim, eu não quero mais isso. E eu nem estudava nada sobre mente física quântica faz muitos anos. Quando eu fui aprendendo sobre a mente e sobre o que eu vejo, o que eu ouço, essas músicas, né? Vai te trair, vai pegar o outro e não sei o quê. Todo dia, aí daqui a pouco você tá vivendo o que a música falou. Claro, tu botou aquilo, aí tu já imagina tu, eita, tá me traindo, me trocou por outro, agora tá telefonando, é um contatinho, troca o contatinho. Você vai passar aquilo ali, porque você começa a ver e a tua mente, entendi, é com você, vou promover isso. Então a gente tem que botar essa mente para trabalhar em nosso favor. Então quando acontecer algo desafiador, antes de dormir, eu vou produzir para minha mente a informação do que eu queria que fosse. E ela vai liberar os hormônios que são salutares de quando a gente está feliz, de quando a gente está em paz. E ela vai achar uma forma de que eu vivencie isso na minha vida, ou mais disso. Façam esse teste se vocês duvidam que é verdade. Aí no outro dia, ou com o passar dos dias, você vai saber como que você vai resolver aquilo com aquela pessoa. Vai ficar muito mais fácil. Mas vamos usar a nossa mente para criar aquilo que a gente quer e não aquilo que a gente não quer, porque o que a gente não quer a gente já sabe. E quanto mais a gente pensa naquilo, mais daquilo a gente cria. Então vamos criar o que a gente quer. Tá? Gratidão, Roseli, por sua colaboração para cá. Vê como é importante, tá vendo? Não ser só eu, porque somos várias pensando, né? E aí eu trouxe do coração individual, coração sistêmico, né? E às vezes aquilo que a gente sente não é nosso, porque nós trazemos as lealdades invisíveis. Esse amor que se expressa como dor, uma tentativa inconsciente de carregar algo por alguém. Por amor, muitas vezes o coração se confunde, mas o amor verdadeiro organiza, nos coloca no nosso lugar, no sistema familiar, né? Quando a gente consegue discernir. E aí é quando a gente entende mais e mais quando Jesus disse, onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. E às vezes a gente deixa o nosso coração se demorar onde não é o nosso tesouro. Onde a gente está num tesouro de adoecimento, por tudo que a gente já falou aqui. Mas quando a gente ouve de verdade o coração, ele sabe onde é que ele tem que estar. Ele sabe onde ele se sente em paz, ele sabe quais são as pessoas, qual é o lugar, qual é a hora. Só que a gente se perdeu desse coração. E a gente precisa fazer o caminho de volta, né? Sempre com gratidão. Porque a gratidão, ela vibra assim. Todos os dias eu falo assim nas minhas orações, lá na cama ainda. Gratidão, Senhor, até pelo que eu nem sei que o Senhor está fazendo por mim, pela minha vida. Todo dia, todo dia. E depois eu venho descobrir que aconteceram livramentos aí com os meus filhos, com meu esposo, comigo mesma, onde eu nem estava sabendo. Porque
que eu fiz uma gratidão antecipada já, pelo que eu nem sabia que eu estava recebendo. E aí tudo se expande, né? Mas já viram também que às vezes alguém fala assim: eita, hoje eu não acordei bem. Ixi, o dia hoje promete mesmo, eu já criei. E aí dali tudo começa a dar errado. Claro, eu dei essa informação para minha mente, ela entendi, gostou. Vamos criar problemas, né? E tá tudo bem, nem todo dia a gente vai acordar bem, mas a gente vai dizer: poxa, eu não acordei bem, mas tá tudo bem, vai passar. E eu vou criar aqui meu dia extraordinário com meu coração, agradecendo porque eu tô aqui agora. Eu tô aqui encarnada, ainda em condições de resolver as coisas que eu não resolvi, de perdoar quem eu não perdoei, de ser perdoada por quem ainda não me perdoou, de fazer as falas que o meu coração deseja falar com sabedoria, de forma pacífica. Gratidão, Senhor, por mais essa oportunidade. E o coração fica leve. Mas a gente muitas vezes está viciado na preocupação, né? E esquece a fala de Jesus quando diz: a cada dia a sua preocupação. A gente quer se preocupar e às vezes está tudo tão bom hoje, então agora eu vou pensar no amanhã, mas o amanhã nem chegou. Vamos pensar no hoje, vamos agradecer hoje, vamos vibrar por hoje. Amanhã é sobre o amanhã. Então é isso, queridas pessoas, que eu trouxe para a gente refletir hoje. Para que a gente se conecte mais com o nosso coração, para que a gente deixe ele trazer para nós, né? A guiança do nosso caminho. Desse coração que é um coração divino também, que se conecta com o divino, com o sagrado. Que seja esse divino e esse sagrado a nos guiar na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nas nossas renúncias, sentindo a leveza da alma e do coração, agradecendo aos nossos guias, mentores, amparadores espirituais que nos conduziram até aqui, para que nós pudéssemos nos reconectar com o nosso coração divino, com o nosso coração que tem a sabedoria de nos guiar, e que seja ele a nos guiar na nossa vida, não apenas hoje, mas em toda a nossa existência. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu vejo vocês e dou a cada um lugar no meu coração. Se fizer sentido para vocês, às 9h30 no meu Instagram, Eridan, vou deixar aqui nos comentários, Eridan, e depois vou deixar lá, Eridan minúsculo, Eridan Mourão .terapeuta. É tudo minúsculo, mas aí saiu maiúsculo e eu deixo no arroba. Lá a gente vai fazer um exercício sistêmico que vai conectar com o que a gente trabalhou aqui agora. Eu também deixo essa live salva lá por uma semana, o exercício sistêmico, e depois eu deixo no meu canal do YouTube. Gratidão, gratidão, gratidão. A gente se vê por aí. Quais os horários de visitação? É a minha primeira vez, tá bom? Raíssa, é assim, eu aqui, Eridan, eu tô na página do Jesus de Nazaré online. Cada dia a gente tem alguém aqui às 8 horas da manhã, todos os dias, de domingo a domingo, online. O Jesus de Nazaré físico, ele fica em Sobral. E aí eu não vou saber te dizer, se tu quiser saber os horários que estão abertos lá. Mas talvez aqui, né, tu olha no link da bio, tu possa deixar uma mensagem, ou talvez algum WhatsApp dos dirigentes. Eu realmente não vou saber te dizer, me perdoa. Mas online, nós estamos aqui
Ah, sim, você é de Sobral. Aí você tem que procurar aí, tá certo? Eu não vou saber te dizer. Só sei dos minutos de orações, onde cada dia... Eita, pelo WhatsApp, né? Pois é. Se tu quiser falar comigo depois no meu WhatsApp, que tem o link na minha bio, aí eu pergunto para as meninas e eu te respondo, tá certo? Porque por aqui eu não vou saber mesmo dizer o horário aí do Jesus de Nazaré, tá? Mas fala comigo, lá na minha bio tem o link do meu WhatsApp, tu fala, me lembra que eu falo com elas e na medida que elas me responderem eu trago para você. Gratidão, gratidão. Até 9h30 para quem vem para lá e até quinta-feira para quem vem aqui, onde nós vamos fazer nossa live dos minutos de orações lá de Pernambuco. Saudade. Foi lá que tudo começou, na pandemia. Quando eu cheguei aqui, eu ainda morava lá. Vou estar lá e vou fazer os minutos de orações com vocês. E à noite viajo de volta para cá. Até lá. Beijo vocês. Gratidão.